Vocês já viram algum espelho como esse em algum lugar? Geralmente eles estão presentes em lojas, estacionamentos e eles permitem a gente observar uma grande área. Eles são formados por o que a gente chama de espelhos esféricos. Se vocês chegarem perto deles, vocês percebem que a superfície deles não é plana, ela tem uma curvatura. E esse vai ser o tema de hoje, que a gente vai estudar os espelhos esféricos. Espero que aprendam bastante. Na aula anterior, eu disse para vocês que a reflexão regular ela também acontecia em superfícies curvas, só que quando a gente teria vários raios, a imagem seria diferente do que acontece quando a gente tem uma superfície plana. Isso vai ser o que a gente vai estudar melhor na aula de hoje. Esses espelhos esféricos, a gente entende ele como sendo obtido a partir de uma esfera imaginária, oca, onde ou só a parte externa ou interna, ou as duas, é uma superfície refletora. Ou seja, a gente vai ter um plano que corta essa esfera imaginária e vocês vão ter aqui uma superfície, aqui uma calota, que é a parte dessa esfera, e ela é refletora. Se for a parte externa que é refletora, se a gente tiver raios de luz aqui, ele vai ser refletido. Se tiver raios de luz vindo daqui, ele vai ser refletido pela essa parte interna. Lembrando que essa parte aqui é imaginária. A gente diz que esse espelho é formado a partir de uma calota esférica de uma esfera imaginária, que tem o seu centro como toda esfera, né? Se for a parte externa, que é refletora, a gente diz que se trata de um espelho convexo. Se for a parte interna, a gente chama que é um espelho côncavo. Vou mostrar isso melhor para vocês. Aqui nós temos a parte interna do espelho e você tem aqui uma luz. O espelho côncavo ele reflete a luz dessa forma. Vocês veem aqui que eles direcionam a luz para regiões mais próximas entre si. Ele faz com que os raios de luz que antes estavam divergindo comecem a convergir, se encontrando em algumas posições. No caso do espelho convexo, que é formado a partir da parte externa da nossa esfera imaginária, os raios de luz, quando incidem, eles ficam mais, divergem mais ainda. Você vê aqui que os raios estão indo para direções completamente diferentes. E a gente vai estudar durante a aula mais profundamente esses dois tipos de espelhos esféricos. Para compreender esses espelhos, a gente precisa de definir algumas coisas. A primeira é o que seria o centro de curvatura. Ele representa o centro da esfera imaginária, né, da qual o nosso espelho esférico, nossa calota, faria parte. Ou seja, aqui, a gente tem aqui uma esfera imaginária e a gente tem aqui o centro de curvatura referente aqui a esse espelho esférico, a nossa calota aqui. Nós também temos o raio de curvatura do espelho. Ele seria esse raio aqui e é o mesmo que seria para a esfera. É o raio de curvatura da esfera, que é a mesma coisa para o espelho. Ele define a distância do centro de curvatura até uma posição nesse espelho aqui, que vocês sabem lá que numa esfera assim oca, igual essa aqui, você tem que esse raio aqui é constante. Nós temos aqui o vértice, que representa o centro do nosso espelho esférico, da nossa calota. Nós temos o eixo principal, que é uma reta que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice, que vai ser muito importante no nosso estudo. E temos o que a gente chama de eixo secundário, que pode ser qualquer reta que passe pelo centro de curvatura, mas não passe pelo vértice. Aqui só tem a representação de um eixo secundário, mas ele pode estar em qualquer posição aqui de diversos eixos secundários. E nós temos a abertura do espelho, que seria esse ângulo aqui, que é definido por dois pontos extremos, completamente opostos no espelho. Eles definem aqui esse ângulo, que é chamado de abertura do espelho. Graficamente, a gente observando os raios de luz que refletem no espelho, eles ficam dessa forma. Como a gente estudou anteriormente, você tem um raio que incide, né? Na posição em que incide, a gente tem uma reta normal. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão aqui, como na imagem. E uma coisa interessante do espelho esférico é que todas as retas normais, elas se encontram no centro de curvatura.
Se eu fizesse, se esse raio incidisse nesse ponto aqui, a reta normal estaria aqui passando por esse ponto e pelo centro de curvatura da nossa esfera, da nossa calota aqui do nosso espelho esférico. Isso aqui para o caso de um espelho côncavo. No espelho convexo, a gente tem aqui o raio incidente, né? O raio refletido, nós temos uma reta normal e você vê da mesma forma, que a reta normal ela se encontra aqui no centro de curvatura. Uma coisa interessante é que se o raio que incide estiver na mesma direção aqui que estaria a reta normal, ou seja, ele incide com um ângulo de 90 graus naquele ponto, ele vai ser refletido para a mesma direção que seria o centro de curvatura. Para isso acontecer, para você colocar um raio que incida com 90 graus naquele ponto do espelho esférico, ele tem que passar pelo centro de curvatura e ele vai ser refletido novamente para o centro de curvatura. Ou seja, o mesmo ponto em que o raio incide é o mesmo ponto em que ele é refletido, ele retorna. E esse ponto a gente chama de ponto autoconjugado. Ele se conjuga, ele é formado no mesmo lugar onde ele se originou. De forma parecida, isso acontece no espelho convexo, que aqui eu estou falando do espelho côncavo, né? No espelho convexo, se você para isso acontecer, o raio de incidência tem que estar na mesma direção do centro de curvatura e a reflexão dele vai voltar no mesmo sentido. Se a gente fizer o prolongamento desses raios, eles vão estar no centro de curvatura e novamente a gente vai ter um ponto autoconjugado, né? Normalmente os espelhos esféricos eles não formam uma imagem muito nítida. Como aqui nessa representação você vê que esse ponto aqui ele gera diversos raios de luz, né? E quando eles são refletidos no nosso espelho esférico, todos seguem a regra da reflexão certinha. E se você perceberem aqui, eles se cruzam em diferentes pontos. Você não tem só um ponto para onde esses raios de luz estariam se convergindo e formando uma imagem desse ponto P. Isso aqui não ocorre. Esse encontro ocorre em diversos lugares, fazendo com que a imagem que a gente observaria não seja muito nítida. Mas para isso deve haver uma condição na qual a gente consiga ver aproximadamente nítida nossas imagens. Quem percebeu as condições necessárias para isso foi o estudioso alemão Carl Friedrich Gauss, que é esse cara aqui da imagem. Foi um estudioso muito importante em diversas áreas da matemática, da física. E essas condições ficaram conhecidas como condições de nitidez de Gauss. Vamos estudá-las aqui, como é que a gente pode fazer com que as imagens produzidas por um espelho sejam nítidas. Como é que a gente sabe que elas são aproximadamente nítidas? São duas condições. A primeira é que esse ângulo de abertura que eu falei a vocês não pode ser maior que 10. Ele tem que ser menor que 10 graus. Ou seja, tem que ser um ângulo pequeno. Se for um ângulo aqui muito grande, dessa abertura desse espelho, a imagem provavelmente não vai ter nitidez, as imagens formadas por esse espelho. A outra condição é que os raios produzidos pelos pontos sejam paraxiais, ou seja, eles não tenham uma grande inclinação em relação à nossa reta aqui principal, nosso eixo principal. Ou seja, esses raios de luz aqui, eles não podem ter um grande grau em relação a essa reta aqui. Ou seja, esse raio aqui de luz ele está em um ângulo muito alto em relação à reta normal. Aí isso aqui pode não produzir imagens muito nítidas e é o que ocorre. Você vê aqui que os raios produzidos por eles se encontram em pontos diferentes, porque esse objeto aqui ele está produzindo raios de luz que não são tão paralelos com o eixo principal. Não precisa ser paralelo, mas tem que ter um ângulo pequeno em relação a ele para você ter uma nitidez melhor. E a partir de agora nós estaremos considerando que todos os espelhos que a gente vai estudar são espelhos de Gauss, está tendo essas condições, ou seja, são espelhos parcialmente ideais.
não se aplicam para qualquer tipo de espelho esférico, apenas espelhos que são conhecidos como espelhos de Gauss, que são os espelhos que atendem a essas condições de nitidez de Gauss. Um conceito importante no estudo de espelhos esféricos é o foco. A gente percebe ele quando a gente incide raios paralelos entre si, paralelos ao eixo principal, sobre esses espelhos, e nós percebemos que eles incidem aproximadamente no mesmo ponto, no caso, quando a gente tem as condições de nitidez cumpridas. Você vê aqui que esses raios aqui eles estão incidindo no mesmo ponto. O mesmo, mais ou menos, acontece nos espelhos convexos. O prolongamento dos raios refletidos eles estão convergindo em um mesmo ponto aqui que a gente chama de foco. A gente vê isso aqui nesse exemplo. A gente tem aqui alguns raios de luz incidindo nesse espelho aqui, e você vê aqui no espelho côncavo eles convergem em um ponto aqui, a luz real converge em um ponto, e a gente tem aqui um espelho convexo, que a gente tem os raios de luz aqui divergindo, mas se a gente fizesse um prolongamento desses raios, a gente veria que eles estariam convergindo em um mesmo ponto imaginário aqui atrás do espelho, né? Que a gente vai ver que espelhos convexos eles produzem imagens imaginárias, e o espelho côncavo ele produz imagens reais e em certa condição ele também produz imagem imaginária ou virtual, né? E esse é o que a gente chama de foco principal. Por quê? A depender do ângulo que esses raios paralelos incidam no espelho, a posição do foco será diferente. Se você vê aqui com esse ângulo aqui, você vê que eles vão convergir em outra posição. E esse aqui a gente chama de um foco secundário desse espelho. O mesmo acontece aqui com o espelho convexo, né? Você tem aqui os raios incidindo e o prolongamento da reflexão dele está aqui nesse ponto aqui que é um foco secundário. E a qualquer ângulo que a gente incidir, os focos secundários vão estar em uma reta aqui que é perpendicular ao nosso eixo principal. Eles vão estar todos numa reta aqui que passa pelo foco principal e os focos secundários formam uma reta entre si que é perpendicular ao eixo principal. O mesmo caso no espelho côncavo e no espelho convexo. Podemos observar o comportamento, algumas propriedades do espelho esférico a partir da análise de alguns raios de luz especiais. O primeiro dele é quando a gente tem um raio de luz que incide paralelo ao nosso eixo principal, que a gente já viu o que acontece no exemplo anterior, né? Você tem que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal é refletido numa direção que passa pelo foco principal, aqui como a gente viu anteriormente. Você tem aqui que todo raio paralelo ao eixo principal, ele é refletido para o foco. No caso no espelho convexo, né? Ele é o prolongamento dele que passa pelo foco. Tem aqui, tem aqui. Usando aquele princípio da reversibilidade, a gente também vai perceber o quê? Que todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco principal é refletido paralelamente ao eixo principal. Ou seja, da mesma forma que a gente tem um raio que pode vir aqui paralelo e reflete no foco, se a gente vir aqui na direção que passa pelo foco e vai naquele mesmo ponto, ele vai ser refletido paralelamente. Isso aqui é lá daquele nosso princípio de reversibilidade. E o mesmo ocorre tanto no espelho côncavo, como a gente tem aqui, quanto no espelho convexo para o prolongamento do nosso feixe de luz. A gente viu lá também, por causa do chamado ponto alto conjugado, que todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo, né? Você tem aqui um raio de luz que está vindo daqui, passa pelo centro de curvatura, incide no nosso espelho e ele reflete de volta para o centro de curvatura. E o mesmo acontece tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Só que no espelho convexo a gente vai ter o prolongamento, né, do nosso raio refletido. Isso aqui acontece nesses casos. E o outro caso é o quê? Que todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Ou seja, o raio de luz que incide aqui no vértice,
o ângulo que ele tem em relação ao eixo principal vai ser igual aqui para baixo. Você tem aqui que é a nossa lei de reflexão, né? Você tem que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se você incide diretamente aqui no vértice, o ângulo em relação ao eixo principal aqui do feixe incidente é igual ao ângulo aqui do feixe refletido em relação ao eixo principal. Tanto aqui no espelho côncavo, quanto aqui no nosso espelho convexo. A partir dessas informações, a gente pode construir imagens geometricamente, ainda sem usar cálculos, que vai ser o tema da próxima aula, onde a gente vai analisar o espelho esférico algebricamente e até com a simulação que eu vou trazer para vocês. Inicialmente, como no caso lá dos espelhos planos, vamos buscar a imagem de um objeto pontual, que é mais simples da gente obter. Inicialmente com o espelho côncavo, nós pegamos aqui alguma daqueles feixes de luz que a gente entendeu melhor o seu comportamento, que são feixes importantes, raios importantes para ajudar-nos a compreender como é que é a formação dessas imagens. Nós temos aqui um feixe um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal no espelho, e a gente sabe o quê? Que a reflexão dele vai passar pelo foco. Vai passar pelo foco e vai chegar aqui nesse ponto A'. E a gente tem um feixe de luz que vai passar pelo foco, e a gente sabe que quando ele for refletido, ele vai sair aqui paralelamente ao nosso espelho. A partir disso, nós temos aqui que esses raios de luz convergiram em um ponto que está realmente no espaço, que a gente chama ele de um ponto real, né? É uma imagem real, ao contrário do que a gente tinha visto lá com os espelhos planos, que a gente só tinha imagens virtuais. Aqui com espelhos côncavos, a gente pode formar uma imagem real. Você tem aqui que é uma imagem localizada realmente em um ponto do espaço que existe. No caso aqui do espelho convexo, a gente vai formar a imagem a partir dos prolongamentos. A gente tem aqui, né, um raio de luz que incide no vértice, a gente sabe que a reflexão vai ser simétrica, né, em relação ao eixo principal. O prolongamento dele vai chegar aqui no nosso ponto A'. E a gente tem aqui um feixe de luz que incide paralelamente. Ele vai ser refletido de forma que o seu prolongamento passe pelo foco. E a gente tem aqui a junção, a união, um ponto onde esses dois pontos se cruzam. A imagem está sendo convergida nesse ponto aqui. E há aqui a formação de uma imagem virtual desse ponto aqui, desse objeto pontual. E como no caso lá dos espelhos planos, a gente pode expandir essa ideia de objetos pontuais para objetos extensos. Nós temos aqui um objeto que vai de B até A, né? Se a gente pegar aqui pontos que saem de A, incidem paralelamente ao eixo principal, vão refletido até o foco e seguem, né? Você tem aqui um feixe que passa pelo foco, depois é refletido no espelho e vai ser refletido paralelamente, e os dois vão se encontrar aqui nesse ponto A' da mesma forma que se fosse um objeto pontual aqui nessa posição A. E os raios de luz que estão aqui em B, eles estão sendo inseridos no vértice, estão refletindo de volta e eles vão passar aqui nesse ponto A. Todos os raios que saem de B, se a gente pegar, por exemplo, um raio que vem assim, ele vai refletir aqui. Mas aí, como a gente não conhece bem o comportamento desse raio, a gente utiliza um principal, que é um que incide no vértice. E se incide no vértice, ele vai voltar para cá e vai formar uma imagem aqui nesse ponto. E a gente poderia fazer isso para todos os pontos aqui desse objeto, e estaríamos formando essa imagem aqui, essa imagem real desse objeto, no caso do espelho côncavo. No espelho convexo é a mesma coisa, a gente poderia tratar inicialmente do ponto A, ele iria formar uma imagem dele aqui nessa posição A', e aqui da base dele, ponto B, vocês analisariam as reflexões do objeto, vocês veriam que esse ponto B estaria projetado aqui nesse ponto B', e fazendo em todos os pontos desse objeto, vocês encontrariam a mesma imagem sendo formada aqui, só que uma imagem virtual, né? Você teria uma imagem desse objeto real aqui.
Estudando aqui mais aprofundadamente várias condições, a gente viu lá que os espelhos convexos, as imagens deles são sempre virtuais. Ou seja, elas são formadas em uma região imaginária do nosso espelho. Ela não existe na prática lá como nos espelhos planos. Outra coisa é que ela é uma imagem direita. Ou seja, se a gente pegar e dividir, deixa eu voltar aqui, e dividir aqui o plano entre a parte aqui de baixo do eixo principal, essa região e essa região aqui acima, uma imagem direita é quando o objeto real e sua imagem estão nesse mesmo plano aqui em relação ao eixo principal. Se essa imagem aparecer aqui embaixo, a gente chama que é uma imagem invertida desse objeto real. Nos espelhos convexos, essa imagem sempre vai ser direita, ou seja, ela vai estar no mesmo plano em relação ao eixo principal. E outro detalhe é que essa imagem vai ser sempre menor. As imagens formadas por espelhos convexos vai ser sempre menor do que o objeto real. Aqui a gente tem um pequeno exemplo. Temos aqui um espelho convexo e essa pequena imagenzinha aqui que é o que está presente nesse objeto aqui. Só que esse objeto aqui, pela imagem, dá para imaginar que ele é bem maior do que como está sendo observado aqui. Você vê que isso aqui é um efeito do espelho. A gente vai ver melhor esse objeto nas próximas imagens que a gente vai usar, observar agora o espelho côncavo. Para espelhos côncavos a gente tem algumas opções. Quando a gente tem um objeto que está além do nosso centro de curvatura, ou seja, a distância dele em relação ao vértice é maior do que a distância do vértice até o centro de curvatura, a gente vai ter que a imagem formada é uma imagem real, ou seja, é uma imagem que é formada realmente no espaço que existe, tanto que é possível projetá-la em um anteparo. Nesse caso aqui a gente tem o nosso objeto, ele incide no nosso espelho côncavo e ele é refletido aqui na nossa imagem. E vocês podem ver aqui também que ela é imagem invertida. Ou seja, você vê aqui que ela tem esse sentido. Quando ela incide no espelho, ela aparece aqui de forma inversa. Ela é formada aqui no eixo de baixo do nosso objeto, no eixo abaixo do eixo principal, na área abaixo do eixo principal. Além disso, ela é menor do que o nosso objeto. As imagens formadas, nesse caso aqui, vão ser menor do que o objeto real. Aqui a gente pode observar na imagem, né, que esse objeto aqui é maior do que a sua imagem que está mostrando aqui no anteparo. No caso de quando o objeto está exatamente posicionado no centro de curvatura, a gente vai continuar tendo uma imagem real. Você vê aqui que as reflexões dele acabam convergindo em um ponto real. Ela continua sendo invertida, ou seja, ela está presente aqui no outro plano, definido pelo eixo principal, aqui abaixo, e a sua imagem é invertida também, né? E ela tem o mesmo tamanho do objeto. Você vê aqui pela imagem que eles estão do lado a lado, e você vê que eles têm o mesmo tamanho. Nesse caso aqui específico de quando nosso objeto está exatamente no centro de curvatura do nosso espelho côncavo. No caso que a gente tem um objeto que está entre o centro de curvatura e o foco, a gente vê que os raios ainda estão convergindo em um ponto, aqui o ponto A', formando aqui nossa imagem do objeto, a linha, e aqui no ponto B'. Ele é uma imagem real, a gente pode aqui projetar em um anteparo. Ela continua invertida, você vê aqui que ela está presente no eixo, no plano formado pelo eixo aqui abaixo dele, e ela é maior que o objeto. Você vê aqui quando ele é refletido, onde ele converge, a imagem está maior. E aqui no exemplo aqui a gente também observa isso, porque a gente tem aqui o objeto pequenininho incide nesse espelho côncavo e a imagem formada por ele aqui é uma imagem maior.
Outro detalhe importante é que a gente está observando essa imagem aqui, mas é porque esse anteparo está posicionado exatamente no lugar onde os raios de luz convergem. Se a gente afastar esse papel ou colocar ele mais para frente, a imagem não vai convergir. Não vai estar aparecendo aqui nitidamente no objeto. Por isso que vocês veem aqui que nas diversas imagens a posição do papel está diferente, porque você tem que posicionar o papel no ponto onde a imagem do objeto está convergindo. Agora, quando a gente tem um objeto que está na posição do foco, o que vai acontecer é a formação de uma imagem imprópria, que não é bem uma imagem, que ela só seria observada se a gente estivesse no infinito, e como isso não é possível, a gente diz que essa imagem é imprópria, ela não existe claramente para nós. Você vê aqui que os raios que são refletidos, eles são refletidos paralelamente entre si. Eles não convergem em um ponto. Agora, quando nós temos um objeto que está entre o foco e o vértice, a gente vai ter o caso em que a nossa imagem é virtual, ou seja, ela é formada a partir do prolongamento dos raios refletidos pelo espelho. Você vê aqui que o raio reflete aqui nesse ponto e o prolongamento dele é que vai formar o objeto lá atrás. A mesma coisa aqui. Você tem aqui o raio refletido, o prolongamento dele vai chegar aqui e formando o nosso objeto. E se vocês perceberem, agora a nossa imagem é direita, ou seja, ela está no mesmo plano em relação ao eixo principal. É uma imagem que ela não vai inverter e é maior do que o nosso objeto. Você vê aqui aí pelo esquema e pela imagem que você lembre que esse bichinho é pequenininho, né? Você tem aqui ele que ele é pequeno e aqui na nossa imagem ele está grande, e vocês observem que, como é uma imagem virtual, a gente só consegue observá-lo olhando para o espelho. Ele não pode ser formado em um anteparo. Resumindo tudo o que a gente viu, nós vimos que a imagem real de um objeto real é invertida. Ou seja, lá que a gente viu que em todos os casos que o espelho côncavo forma uma imagem real, essa imagem é invertida. A mesma coisa que uma imagem virtual de um objeto real é direita. Tanto no espelho convexo, que a gente viu que as imagens virtuais formadas por ele são direita, tanto no espelho côncavo, no caso que a gente tem uma imagem virtual, essa imagem é direita. E a gente pode perceber que quando o objeto se desloca, a imagem dele também se desloca, mas em sentido oposto. Não sei se vocês perceberam isso, mas quando nosso objeto se aproxima mais do espelho, a imagem dele também se desloca mais no sentido contrário. Enquanto um se aproxima mais, o outro se distancia do nosso objeto. E qualquer elemento, objeto, imagem, que estiver mais próximo do espelho é o menor. Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas sempre o que está mais perto do espelho é o menor. Pode ser tanto a imagem quanto o objeto real. E além disso, somente as imagens reais, por serem formadas pelos próprios raios de luz refletidos, podem ser projetados em anteparo, que foi o que eu mostrei para vocês lá em alguns casos do espelho côncavo, que a gente pode projetar a imagem em um anteparo. Lembrando que esse objeto tem que estar posicionado exatamente no ponto de convergência da nossa imagem. Bom, pessoal, isso é o que eu queria mostrar na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula a gente vai trabalhar esse tema com maior profundidade, até utilizando aqui uma simulação computacional para vocês verem isso de uma forma mais dinâmica. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.